E se o próximo passo da evolução humana não fosse uma mutação lá no futuro, mas algo que já está aí, adormecido dentro de cada um de nós, só esperando para ser despertado? Pois é, essa foi a descoberta de Gopi Krishna, um homem comum que passou por uma experiência tão, mas tão poderosa que, segundo ele, poderia explicar tudo, do gênio à experiência mística e até mesmo o futuro da nossa espécie. Bom, para entender essa história fascinante, a gente vai começar com a experiência que mudou a vida dele. Depois, vamos mergulhar no que ele chamou de serpente adormecida, que seria um mecanismo biológico para a iluminação. Veja só, a gente vai ver como ele tentou ligar isso com a ciência, os perigos de despertar essa força que pode levar tanto ao gênio quanto à loucura, e no fim, o grande desafio que ele deixou para o mundo. E tudo começa, sabe como? Com a história pessoal dele, que é o que deixa essa teoria toda tão intrigante. Porque a gente não está falando de um mestre, de um guru de linhagem sagrada, não. Estamos falando de uma pessoa surpreendentemente normal. Esse era o Gopi Krishna, um funcionário público, bem modesto, lá da Caxemira, vivendo uma vida que a gente poderia chamar de perfeitamente normal. Ele não buscava fama, não queria seguidores, era um sujeito comum, com uma rotina previsível, até que o imprevisível bateu na porta. Só que, por trás dessa vida simples, existia uma disciplina de ferro. Por 17 anos, quase toda manhã, antes de ir para o trabalho, ele meditava. Uma prática longa, paciente, persistente, sem esperar nada de extraordinário em troca. E então, numa manhã de dezembro de 1937, o extraordinário aconteceu. E essa torrente de energia, com as palavras dele mesmo, não foi uma visão que passou rápido. Foi o começo de uma transformação total, irreversível. Uma recalibragem completa da consciência e de todo o seu ser. Essa experiência pessoal, que foi avassaladora, o levou a formular uma teoria grandiosa. Ele passou o resto da vida tentando entender e explicar o que aconteceu com ele, mas não em termos místicos, e sim em termos biológicos. O centro de tudo é o conceito da Kundalini, a serpente ígnea das tradições antigas. Mas, para o Krishna, isso não era só uma metáfora espiritual, não. Ele acreditava que era uma energia biológica de verdade, um potencial evolutivo que está ali, dormindo na base da coluna de todo mundo. E aqui a coisa fica, bem, radical. Ele propôs que o mecanismo reprodutivo, que é a fonte mais potente de energia do corpo, pudesse ser revertido. Pensa só. Em vez de fluir para fora, para a procriação, essa mesmíssima energia seria redirecionada para dentro, subindo pela coluna para, literalmente, remodelar o cérebro e ativar um novo estado de consciência. E esse é o ponto-chave, a virada de chave da ideia dele. Para ele, Kundalini não era uma metáfora poética, era um mecanismo psicossomático, ou seja, um processo biológico real, tão físico quanto a digestão, projetado especificamente para a evolução da nossa consciência. A partir dessa ideia de um mecanismo biológico, Krishna dedicou a vida dele a tentar construir uma ponte sobre um dos maiores abismos do pensamento humano, aquele que separa a ciência da espiritualidade. A grande pergunta que ele jogou para o mundo foi essa: e se a experiência mística não for uma ilusão, ou só uma questão de fé, mas sim um fenômeno biológico? E se a tal da transcendência tiver de fato uma base física que a gente pode estudar? Ele acreditava de verdade que esse único mecanismo poderia juntar e explicar alguns dos maiores mistérios da experiência humana: a evolução, aqueles lampejos de genialidade, o transe místico e até os fenômenos paranormais. Para ele, tudo podia vir da mesma fonte de energia. Para ele, essa bioenergia, que as tradições antigas chamavam de prana, era o elo perdido. Pensa bem, a ciência estuda o cérebro, a matéria. A religião explora a consciência. O Krishna acreditava que a Kundalini era o processo físico que ligava uma coisa na outra. Só que essa energia era vista por ele como algo incrivelmente poderoso e, por isso mesmo, perigoso. O despertar não era um caminho garantido para a felicidade, não. Era uma faca de dois gumes, com potencial tanto para a iluminação quanto para a destruição. E aqui o risco fica bem claro. Se a Kundalini for ativada num sistema nervoso que não está preparado para ela, o resultado pode ser catastrófico. O mesmo poder que pode criar um gênio pode, num corpo despreparado, levar a distúrbios mentais severos, a insanidade mesmo. É por isso que ele era muito crítico com qualquer busca por atalhos. Ele fazia uma distinção bem clara entre o despertar autêntico, que seria uma transformação para sempre, que exige disciplina, e os estados temporários, muitas vezes induzidos por drogas ou outras técnicas.
Um, segundo ele, produz sábios, o outro, só uma lembrança passageira. E isso nos leva à conclusão dele e ao seu desafio final. Depois de passar por essa transformação e desenvolver sua teoria, ele sentiu uma responsabilidade imensa de compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Essa citação aqui mostra o tamanho da urgência dele. Ele estava pedindo que a ciência investigasse a Kundalini com a mesma seriedade e os mesmos recursos do Projeto Manhattan. Para ele, o potencial de transformar a humanidade era tão grande quanto o de destruí-la. E o que é crucial, ele nunca se colocou no lugar de um guru procurando discípulos. O objetivo dele era justamente o contrário. Ele queria tirar esse conhecimento do mundo do esotérico e entregar para a ciência, para que pudesse ser estudado, compreendido e, um dia, se tornar patrimônio de todos nós. E assim, a teoria de Gopi Krishna nos deixa com uma ideia radical, a de que a evolução não é algo que simplesmente acontece com a gente. É um potencial biológico que já mora aqui dentro, uma força adormecida, esperando só as condições certas para despertar e nos levar para o próximo capítulo da nossa história.